Ponto de Vista no ar. No programa de hoje a gente recebe a Lela Albuquerque. A Lela é fundadora e presidente da ONG A História Mais Bonita. E hoje a gente vai conhecer o trabalho dela, o trabalho da ONG. Então a gente recebe aqui virtualmente, como sempre tem acontecido durante esse momento de pandemia. A Lela. Lela, obrigada pela sua presença virtual com a gente. Eu que agradeço, Renata, um lindo convite que eu aceito com muita honra. É uma alegria estar aqui dividindo a nossa história com vocês. Que bom. A história mais bonita que você tem para contar é dessa ONG que você idealizou, Lela? Você começou a pensar na ONG, é a primeira ONG que você idealiza, que você funda ou participa? Como é que aconteceu a sua história com relação a esse assunto? A história mais bonita, Renata, ela aconteceu de um jeito muito... Não foi programado, né? Não foi nada programado, foi uma surpresa na minha vida. Eu sempre gostei muito de voluntariado e sempre tentei me envolver muito com essas coisas e em 2015 eu era voluntária, eu era contadora de histórias de uma outra ONG chamada Companhia dos Clownáticos. Mas eu não tinha participação nenhuma na idealização, na direção. Eu era uma voluntária mesmo e ia lá, contava histórias para as crianças de casas de apoio, né? E aí eu conheci um menininho e eu acompanhava, as mães acabam chamando a gente nas redes sociais e tudo mais. Eu acompanhava esse garotinho e eu vi que ele estava de 3 a 4 meses internado no hospital. E nesse meio tempo, minha filha ficou uma noite internadinha. E ela não aguentou, ela surtou, sabe? Ela não teve estrutura para aguentar uma internação. Eu já era divorciada, então eu passei por aquela experiência sozinha com ela. E dá muita insegurança, né? Assim, a criança é muito incomodada e você sozinha. E eu sei lá, num exercício de empatia meu, eu me liguei a essa mãe e falei, meu Deus, como é que será para essas mulheres saírem de outros estados para virem cuidar das suas crianças aqui, sozinha, né, e numa casa que ela não conhece, porque elas ficam em casas de apoio, divide quarto com outra família também que não conhece, ter que lidar com esse diagnóstico grave, né, graças a Deus a minha filha não estava com diagnóstico grave, e já foi complicado, eu fiquei imaginando isso com diagnóstico grave, né, de um filho. Eu falei, o que eu sei fazer é ler, né, ler historinha, contar história, eu vou me colocar à disposição dessa mãe para ir lá e tentar fazer o dia dessa criança passar mais rápido, pelo menos passar mais rápido. E eu entrei em contato com ela falou para mim, ela falou, capitã, porque a gente, na História Mais Bonita, a gente tem tá invertido, né, Renata, aqui, ó, tem esse barquinho aqui, que é o nosso logo, né, e a gente usa muito essa coisa de lúdico. Eu já era uma pirata, né, então ela falou, capitã, acho que não vai adiantar, o Samuel não fala mais, eu não escuto a voz dele, né, eu falei, mas se você quiser, eu só vou e conto histórias para ele, não preciso conversar com ele, né? Só quero mesmo fazer o dia dele passar mais rápido. E ela falou, bom, se você quiser tentar. E aí, quando eu cheguei lá, ele fazia pouco tempo, poucos dias, né, que ele tinha recebido alta da UTI e ele estava na hemodiálise. Me deixaram esperando algum tempo ali na sala de espera, e quando eu entrei, eu vi o Samuel estava emburradinho ali, estava com o Lego dele, brincando com o Lego, eu também estava super insegura, porque era a primeira vez que eu fazia aquilo por minha conta, num ambiente que eu desconhecia, né, nesse sentido de voluntariado, mas comecei a ler, né, comecei a interagir com ele, e ele foi falando comigo, e ele foi conversando, e a gente foi rindo, e outras crianças foram chegando. Depois eu fui entender que essas crianças chegando eram as crianças da troca de turno, por isso que eu tinha ficado esperando lá fora um pouquinho, né? E quando eu levantei, contei a historinha, levantei, eu vi Samuel rindo,
brincando com as outras crianças, se divertindo, interagindo. E aí que eu me dei conta de todo o resto, né? Que era a mãe chorando, enfermeira chorando, agradecendo, enfim, pela reação dele, né? Que ele fazia tempo mesmo que ele estava sem falar. E eu achei que fosse um exagero de mãe, sabe? Mas não, ele estava realmente sem falar. Então foi uma experiência muito gostosa para mim, muito gratificante. Eu cheguei em casa, eu gosto muito de escrever. Eu cheguei em casa, escrevi um textinho do que foi aquela experiência com o Samuel, do que foi a surpresa daquele dia com uma leitura, né? Uma coisa tão simples, ler. E fiz isso de um jeito lúdico também, né? Quando eu voltei, porque aí a mãe já pediu para eu voltar, né? Não precisei ficar insistindo. Quando eu voltei, o Samuel estava no quarto e me pediu várias histórias. E eu li para ele, e aí eu lembrei daquela historinha que a gente tinha vivido, que tinha vários elementos do nosso dia, né? Do que a gente viveu naquele primeiro encontro, apesar de não ter nome dele, não ter foto, não ter nada. Falei, Samuel, tem uma história muito legal aqui, vamos ver se você gosta dela. E eu peguei e li para ele. Né? Então eu tinha ido num castelo encantado, encontrado um príncipe emburrado, que fazia muito tempo que não falava com ninguém, e que pelas letras da história ele começou a conversar com aquela pirata, que também estava insegura, porque era a primeira vez em terra firme, nanana. E eu costumo dizer que o Samuel brilhou, né? Porque ele reconheceu a história como dele, apesar de todo lúdico, né? De aquela coisa, né? Fantasiosa. Ele reconheceu a história dele. E eu acho que pela primeira vez ele viu a história dele num hospital de uma forma bonita, né? E é assim que vocês contam, desculpa, Léo, é assim que vocês contam as histórias, porque quando a gente escuta dizer sobre uma ONG de contação de histórias, a gente imagina em primeiro momento que você vai abrir um livro e ler uma história que todo mundo já conhece, de uma forma um pouco mais, talvez mais lúdica, mas então você pega histórias e recria essas histórias ou dá a elas um pouco mais de magia, não sei, para contar para as crianças ou para as pessoas, para os locais onde vocês vão, a própria história dela? Na verdade, esse foi o nosso início, né, Renata? Então eu contava histórias do jeito que você conhece todas as histórias. Eu levo os livros de conto, eu leio para eles, a gente brinca e tudo mais. E aí cada visita que eu fazia virava um capítulo da própria criança. Eu contava a história mais bonita, né, daquela criança, que é a história deles, né? E aliás, esse é um dos grandes ensinamentos que eu trago para mim, né? E quando eu resolvi formalizar a ONG, foi isso que me veio na cabeça. Eu precisava de um nome e eu fiquei com aquela reação do Samuel, né? E foi isso que me ajudou a definir o nome. Porque eu falei, por que ele que gosta de tantas histórias, e eu li tantas histórias para ele, por que aquela tão curtinha, ele brilhou daquele jeito, né? Porque ele ouviu a história mais bonita dele, né? Que era dele mesmo, era a história dele, ele ouviu a história dele. Então a história mais bonita é a de cada um de nós, né? Nós trazemos dentro de nós e escrevemos todos os dias, temos a oportunidade de escrever a história mais bonita. Então foi assim que a gente começou, né? E por isso que atraiu outras mães, porque todas gostavam dessa coisa da criança ter a própria história, com elementos que a gente viveu na visita, né? Que podia ser vários, um livro sozinho, o segundo marujo, nossa, eu chamo as crianças de marujos, né? O nosso segundo marujo gostava muito de conversar comigo, trazer as coisas, as questões dele, que ele não resolvia na cabecinha dele, né? Então ele trazia isso para mim, e isso virava coisas lindas, né, no capítulo dele, né? Essa coisa de como a gente resolveu as questões que ele trazia dentro dele, né? Ele gostava de pagode, aí às vezes ele cantava para mim, sabe? Essas coisas todas. Então, é a gente que faz a nossa história, né? E eu escrevia com os elementos da visita.
Hoje, Hum. infelizmente, Renata, a gente não consegue mais escrever as histórias das crianças, assim, capítulo a capítulo. A gente escreve, às vezes, de um modo geral, porque hoje a gente a história foi crescendo de um jeito tão grande que a gente foi chamando a atenção do hospital, né? Que a gente não era parceiro do hospital, eu entrava como visita da mãe, né? As mães me chamavam. Uhum. E aí o hospital regularizou isso, hoje a gente é parceiro deles, então hoje a gente não atende mais uma criança, a gente atende 20, né? Então é contação. No mesmo hospital. No mesmo hospital. Que eu é em entro São na Paulo. hemodiálise, eles pediram a gente mais ou menos como exclusividade, então da hemodiálise, então quando a gente vai na hemodiálise e aí conta histórias para as 20 crianças que estão lá. E vocês vão com que frequência, Lely? Quantos são? Vocês são em quantos? Nós vamos semanalmente, né? E essa turma de hospital, porque a gente acabou atendendo essas crianças também na casa de apoio, a gente fechou com as crianças na casa de apoio também. Então, semanalmente nós vamos aos hospitais. A turma do hospital, por enquanto, é cerca de uns 5, 8 só, não são muitos, porque tem todo um cuidado e a gente treina muito bem esse voluntário até ele conseguir se adequar num ambiente de hospital e acompanhar uma criança, né? O nosso diferencial, e não menosprezando o trabalho das outras ONGs, que é tudo lindo, né? E é muito necessário, mas o que diferencia a gente é que a gente acompanha as mesmas crianças. Então, isso tem que ter também um treinamento maior do voluntário, né? Ele tem que saber o que falar, porque o tempo é longo com aquela criança, né? Tem que saber como tratar aquela mãe, né? Então, a gente treina bastante. Então, a galera que vai no hospital é cerca de 5 a 8. E aí, na casa de apoio, a gente vai mais vezes, às vezes, a gente... geralmente a gente vai quinzenalmente na casa de apoio, mas aí a gente faz festa, então é uma alegria, né? E aí vai a galera toda. Hoje a História Mais Bonita tem cerca de 20 voluntários. Então são todas as pessoas que atuam com vocês são voluntárias. E esses hospitais são em São Paulo, são hospitais de Guarulhos? Onde é que vocês atuam? A gente atua só num hospital de São Paulo, por enquanto, mas a pandemia foi uma bênção para a gente, né? Que a gente conseguiu aproximar de muita gente, talvez até por essa facilidade do digital, né? Não sei. E aí a gente já está aí com 2 ou 3 hospitais que a gente já se aproximou e está só esperando a pandemia dar uma acalmada, né? Para a gente poder começar, de fato, a atuar presencialmente nesses hospitais. Mas olha só, né? Quem conta histórias bonitas consegue ver o lado positivo até da pandemia. Nossa, mas foi uma bênção pra gente. A gente se aproximou das crianças, Renata. Olha isso, sabe? Porque as crianças que a gente acompanhava, a gente não tinha costume de atender assim digital. É lógico, às vezes elas ligavam pra gente, a gente acabava conversando com elas. Mas hoje não, hoje a gente se aproximou muito mais dessas crianças, sabe? E eu acho isso lindo, né? É lindo. Olha só, é o lado bom da coisa, tem que tirar de tudo, né? É verdade. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e volta para continuar com esse bate-papo com você, tá bom? Ponto de Vista volta já. De volta com o Ponto de Vista, a gente conversa hoje com a Lela Albuquerque, que é fundadora e presidente da ONG A História Mais Bonita, e a gente já conheceu um pouco da história da ONG que a Lela contou para a gente, vai conhecer um pouco mais agora, conversando com ela a respeito dos projetos, daquilo que está sendo colocado em prática, porque dentro da ONG vocês têm alguns projetos que vocês têm desenvolvido, que são esses em hospital, contação de história também para moradores de rua, isso e criação de biblioteca, Lela. Deve ter mais algum que eu não falei aqui, né? Renata, você está muito bem informada, viu? Aí a gente agradece a produção. Obrigada, produção. É uma delícia quando a pessoa sabe da gente, né? É uma alegria.
Então, Renata, a gente começou atendendo essas crianças, como a gente, né, já comentou no bloco anterior, e depois a gente resolveu ir para a rua, mas não para doar nada de material, né? A gente não doa nem alimento, nem roupas, na hora da ação, não. O que a gente faz é levar livros e sentar ali no ambiente com eles e oferecer as histórias, oferecer leitura, a gente oferece para escrever carta para eles, e conversa, né? Muitos não querem saber de nada, eles só querem conversar, né? E a gente optou por essa questão de não fazer a doação de nada, né, material, justamente para ver se a gente conseguia fidelizar esse público pela amizade, pela coisa né, desinteressada. E tem sido muito bacana, a gente já conseguiu aí encontrar 2 famílias, fazer essa ponte. Esse é um dos nossos projetos. E aí, como eu te falei que a história foi algo que eu não tinha pretensão nenhuma, né? E tinha até, pelo contrário, eu tinha até um pouco de receio, porque eu trabalho também, né? Além da história mais bonita, eu sou salariada também, então eu tinha muito receio, né? De como seria isso. Mas pegou um tamanho tão grande, ficou de um tamanho tão grande que não deu para fugir. E aí a gente, quando resolveu formalizar, eu falei, bom, então para divulgar o nosso trabalho, vamos fazer campanhas de arrecadação de livros. E chegaram muitos livros, assim, em 20 dias chegaram mais de 1.000 livros. E a gente falou, caramba, e agora? O que faz com tanto livro, né? Aí uma voluntária nossa falou, capitã, vamos entregar isso para uma escola estadual, né? Eu falei, aí quando ela falou isso, eu falo que eu tive uma visão, né? Eu vi a ambientação, uma sala linda, maravilhosa. Eu falei, meu, é isso, né? Vamos entregar esse livro, mas vamos entregar também essa ambientação, vamos deixar um lugar gostoso para chamar a atenção desses adolescentes, dessas crianças, que não tem costume de pegar o livro na mão. Então, vamos fazer um ambiente gostoso para que, eu falava, eu quero dar trabalho para essa diretora, eu quero que ela tenha trabalho de tirar essa criança, esse adolescente desse lugar, né? E aí, quando eu falei isso, todo mundo me achou louca, né? Falou, imagina, você tá maluca, como que você vai fazer isso? A gente não tem dinheiro, não sei o que e tal. E eu fui, né? Eu fui e comecei né? Sou muito curiosa em redes sociais, comecei a estudar e tal. Aí eu achei a BAST, que é uma ONG que existe só para aportar recursos financeiros em projetos sociais que não tem recurso algum. E aí eu falei, meu, é a biblioteca, né? Eu vou na biblioteca, eu vou cadastrar a biblioteca, cadastrei, a gente ficou alguns meses conversando, eles pedindo documento, e eu entregando, e eles fazendo toda essa seleção. E aí, em março, né, de 2019, eles me ligaram e falaram, Lela, a gente escolheu a história mais bonita. E os recursos vêm, né, através de uma apresentação beneficente do nosso fundador, que é o Fábio Porchat. Aí eu falei, oi? Eu tinha acabado de formalizar a ONG, sabe? Assim, a gente é pequenininho até hoje, Renata, até por conta dessa dificuldade que a gente tem, né, de dedicação total, porque eu trabalho, enfim, a gente é muito pequenininho. Então, isso para a gente, foi uma visibilidade imensa, sabe? Foi um carinho enorme do Fábio Porchat, ele fez a apresentação, foram 1.330 pagantes no Teatro Bradesco, foi algo assim, né, bem, bem bacana mesmo. E aí a gente começou a tocar, e com ele veio a Leroy Merlin, que deu um voucher de material de construção para a gente. A gente conseguiu um marceneiro que estava dentro daquele orçamento que o Fábio tinha repassado para a gente, para fazer um palco na sala. Enfim, a sala está ficando linda. Falta bem pouquinho para a gente acabar, mas a gente acaba. Desculpa, isso que eu ia te perguntar. Ela tá ficando. Vocês não entregaram ainda. É dentro de uma escola. É uma sala. Na verdade, esse projeto ele é assim: a gente entra em contato com a escola e apresenta o projeto para eles, né?
E eles, a parte deles é reservar uma sala para que a gente possa atuar ali dentro, fazer a reforma e tudo mais. Uhum. Se a escola tiver esse espaço, essa sala e essa disposição, né? Porque quando eu cheguei e fiz a parceria com a escola, eu falei para a diretora, eu falei, olha, eu posso te entregar em 1 mês ou em 4 anos, eu não sei, eu dependo de parceria e tudo mais, né? Eu não sei Até quando então que eu você posso. não tinha. Não tinha nada, não tinha Você foi com a nada. cara e com a coragem. Ela foi muito corajosa, né? Porque Você agora foi também. eu fui, mas eu acho que ela foi mais, né, Renato? Porque quem é que garantia para ela que essa sala ia sair, né? Não tinha Uhum. nada, não tinha nada. Agora não, agora as escolas me procuram, pedem, mas por quê? Porque estão vendo, estão acompanhando e sabem que tá linda, né? Então, quando você tem o primeiro, é legal, né? É mais seguro. Fala, não, é verdade, esse negócio é de verdade, existe, né? Mas a diretora Cristiana, ela foi de uma coragem da Escola Estadual República da Venezuela, número 2, né? Fica lá no Jardim Arapongas, periferia aqui de Guarulhos. Uhum. E eu falo que ela foi de uma coragem e uma generosidade imensa, né? E acabou dando tudo certo. A Que sala bom, está saindo. que bom, todo mundo se encontrando para fazer a coisa acontecer. Agora, você falou a respeito de dinheiro, né? Que existe uma dificuldade de conseguir essas parcerias, ainda bem que para esse projeto vocês conseguiram, né? Eu vi uma publicidade esses dias que falava sobre uma ONG chamada Gerando Falcões. E na Uhum. publicidade eles diziam que a ONG que mais arrecada no Brasil é uma ONG francesa. Você acha que Olha, isso, você acha que isso tem alguma coisa a ver com a nossa cultura, de repente não acreditar, de não querer se arriscar? Porque eu fiquei muito intrigada com isso, que a ONG que mais tem doações no Brasil não é brasileira. O que você acha que falta para a gente conseguir alavancar as nossas próprias ONGs? Não que a francesa não mereça, eu nem não sei qual é o seja, tipo de atuação. não É seja válido merecedora. também. É É. válido também, mas eu fiquei intrigada com isso. Olha, chega a doer a nossa dor do terceiro setor, sabe? Porque, primeiro, que realmente não existe cultura de doação no Brasil ainda, né? Não existe. E, pelo contrário, né? Existe a cultura da desconfiança. Né? Você fala em ONG, já vem um monte de preconceitos. Ai, porque eu ouvi falar que ONG tal, né? Usou para desviar a caixa 2, enfim. De fato também existiu, né? Então, assim, a gente ainda lida com essa desconfiança, essa. Não tem outro nome, gente, é desconfiança, né? E por mais que você mostre o resultado, que você seja transparente, a gente também está aprendendo a ser mais transparente, sabe, Renata? A gente também está. A história mais bonita agora está passando por uma mentoria da Cummins, né? E quando a gente começa a estudar, porque é novidade o terceiro setor dessa forma, organizado e com todo documentado, formalizado, também é novidade aqui para a gente. Então, eu acho que a gente está nesse período de adaptação, né? Lá fora, Europa, Estados Unidos, isso é mais forte, né? E eles estão mais na frente, existe uma legislação mais antiga lá, né? Então, eu acho que isso já é mais trabalhado. Existe o próprio Dia de Doar, que você deve conhecer, né? Que ele acontece uma vez ao ano, uma terça-feira depois da terça-feira de ação de graças, né? Então, assim, isso acontece em alguns países do mundo, o mesmo dia, o Dia de Doar. E a gente aqui tá nesse movimento, né? O Brasil entrou nesse movimento há poucos anos também. Mas a gente está começando, né? Está começando a se inserir nessa realidade. Então, o movimento, né, das ONGs, das organizações da sociedade civil, né, formalizadas, eu acho que tem sido todo ele nesse sentido, de se preocupar em dar uma resposta para essa sociedade, de fidelizar as pessoas, as empresas, de mostrar para as empresas o quanto é importante a responsabilidade social delas, como elas podem atuar muito mais e como isso dá retorno sim para elas, né? Nessa coisa de cuidado da sociedade também, né? A gente está trabalhando. Eu acho que
Tá Eu no sou caminho. esperançosa, você já viu isso, né? Eu sei Que bom. Agora, outra coisa, Lela, que a gente observa é que muitas vezes as pessoas, quando elas se engajam no voluntariado, a gente pode sair de casa achando que vai ajudar alguém. E aí chega no final do dia e percebe quem é que foi ajudado, né? O bem que faz para quem se arrisca a doar, se é que não tem outra coisa para doar, o seu tempo, que é o que a gente mais tem de valoroso. E quando a pessoa decide que ela tem esse tempo, o bem que faz para quem doa é muito maior do que eu acho. Penso, às vezes, muito maior do que para quem recebe, porque você sai de casa achando que vai ajudar e é muito ajudado. Você percebe isso com as pessoas que mas você isso atua, trabalha? sempre, né? Isso é sempre, sempre. A história mais bonita, ela não tem vínculo nem político, nem religioso, né? Mas eu acredito muito em Deus. Eu, pessoalmente, Lela, acredito muito em Deus. E o que eu falo para mim, né, é que estar ali naquela situação gera uma felicidade tão grande em mim, que eu me sinto mais próxima de Deus, né? Eu acho que é isso, assim, porque, na verdade, quando você sai para a campo, né, e quer trocar, eu gosto dessa relação de troca, né? Não de ir dar, assim, não, porque isso eu acho que a gente já nos coloca numa relação meio superior que eu não acredito, né? Eu gosto dessa coisa de ir viver, né, uma situação e conhecer pessoas novas, crianças novas, histórias mais bonitas. E quando eu estou ali vivendo aquilo, eu me sinto muito próxima, né, dessa divindade que existe em mim também, né, porque não existe em todos nós. Então, eu acho que isso causa uma felicidade, é isso que eu trago, assim, sabe? Eu acho que isso para mim é felicidade. E quem não quer ser feliz hoje, né, Renata? Então, esse é um caminho muito seguro, eu acho, porque todo mundo que o vivencia, que se coloca à disposição para vivenciar essa experiência de troca, sai com essa sensação, né, que você teve. Eu acho que você também é voluntária, né, para falar com tanta propriedade, sai com essa sensação de uau, que delícia, que gostoso, né? Quando vai ser a próxima? Exatamente. Porque o dia que não acontece alguma coisa, você fala, não vou poder ir, você fala, caramba, mas a próxima é só na outra semana? E Você tem tem que ir. saudade. É É uma verdade. delícia, é uma delícia. Agora me diga uma coisa, capitã. A gente está chegando no fim aqui. Ah, que A pena! ONG tá, é muito rápido. Vocês estão aí com processos para seletivos, enfim, estão angariando novos voluntários, por enquanto não? Como é que tá? Sim, Renata, a gente está formatando o nosso próximo treinamento, o nosso primeiro digital, e a gente está aí todo, sabe, a gente está muito, muito dedicado nesse processo para ser uma coisa bem bacana, bem legal, bem gostosa, e a gente descobrir essa diversão, né, apesar da distância, da falta de contato, que a gente é muito de contato físico, né? Acho que todo voluntário acaba sendo, de querer abraçado. Então a gente sente essa falta. E a gente está formatando esse nosso próximo treinamento de modo que ele seja muito gostoso, uma experiência muito bacana. Ele vai acontecer agora no começo de novembro. A gente vai até, eu acho que o nosso site está desatualizadinho, mas a gente vai atualizar ele com a nova data. E tem muita gente procurando, viu, Renata? É engraçado isso. Tem bastante gente procurando mesmo, apesar da pandemia e talvez até por ter contato, né, com essa fragilidade da gente, as pessoas estão nos procurando bastante. Eu acho que está acontecendo mesmo com as outras ONGs também. Então, quem quiser informação, entra no site, é isso? Entra no site, Instagram, por onde? No site, Instagram, as nossas redes sociais, a gente tenta sempre, sabe? O nosso site está um pouco desatualizadinho, porque a gente acabou focando mais nas outras, né? Que é mais rápido. E nosso YouTube também tá bombando, tem vídeo de historinha lá, se vocês quiserem visitar a gente. Para criançada, tem Monteiro Lobato, enfim, a gente deu uma reforçada no nosso YouTube, mas a gente vai avisar pelas redes sociais, sim.
Então é só ficar de olho aí no Instagram, nas redes sociais, Lela. Mandar mensagem, a gente responde tudo, fiquem à vontade, pode nos Tá procurar. certo. Lela, muito obrigada, não só pela entrevista, mas muito obrigada pelo seu trabalho e pelas suas iniciativas. Renata, eu que agradeço, foi uma ocasião bem gostosa, foi uma manhã muito, muito produtiva. Eu agradeço, viu? Obrigada. Obrigada a você. E você que esteve com a gente em mais um Ponto de Vista, muito obrigada pela sua companhia também. Até a próxima. Até.